você não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos aqui do IPSE, e hoje a nossa aula vai ser da disciplina Homem, Indivíduo e Sociedade, ou Homem e Sociedade, enfim, depende da faculdade, mas o nome é mais ou menos esse. Indivíduo e Cultura, né? Sociedade e Indivíduo, enfim. Geralmente os nomes vão ser esses aí. A gente vai falar sobre homem, o nosso tema vai ser sobre homem, cultura, interdisciplinaridade e tecnologia da informação, tá? A gente está usando a nossa referência, é um texto da professora Ijair M. da Fonseca e Adriana Melotti, tá? Bem, a primeira coisa que você tem que saber é que hoje em dia a gente acredita que a tecnologia ela está presente em todos os lugares, né? E a gente tem dois mundos, né? Dois mundos, o mundo real e o mundo virtual. A gente tem que viver a nossa vida no mundo real, seus amigos, seu namorado, enfim, seu trabalho. Só que por outro lado, você também tem que se habituar a viver a sua realidade virtual, tá? Hoje é quase que impossível. Eu diria que é impossível uma pessoa que não se conecta de alguma forma, né? Ah, Harley, mas eu não tenho rede social, mas você tem um e-mail. Ah, Harley, mas eu não tenho, sei lá, mas você tem um e-mail. Ah, Harley, mas entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Mas ah, Harley, eu não tenho e-mail. Você tem um celular, você tem um WhatsApp. Ou seja, o mundo virtual ele está presente, você não consegue fugir disso. Você não vai fugir. O que você tem que fazer agora é se conectar com as pessoas que estão conectadas lá, tá? E viver os dois paradoxos de uma maneira ímpar. Tá? Eu acredito que o que é tradicional não vai mudar, não vai acabar. Mesmo sendo possível as coisas acontecerem de maneiras meio que isoladas, né? Só que não vai, assim, a vida real ela não vai ser substituída por máquinas e a gente vai viver 100% focado igual Matrix. Isso eu acho que não vai acontecer. Mas por outro lado, hoje em dia as informações elas não estão mais só em livros, revistas, jornais, né? Mas elas porque hoje não tem mais limite aí de barreira geográfica, as informações elas são muito instantâneas, são muito correntes e vêm de fontes variadas, né? Por isso, as nossas relações humanas tradicionais elas sofrem muita pressão numa era de virtualização, de virtualidade, né? A tecnologia da informação, ela nos coloca, né, num contexto de acontecimentos, assim, em qualquer período ou espaço da humanidade. Hoje você consegue voltar, mesmo que de maneira virtual, à época dos dinossauros. Você consegue, né, se incluir num futuro lá daqui a um tempo, por meio das simulações que a NASA faz, por meio das reportagens que a NASA coloca e que esses órgãos aí colocam, né? Então você conseguiu, hoje a tecnologia da informação, ela conseguiu correlacionar o tempo e o espaço, né? E esses assuntos são disciplinas que fazem parte da nossa cultura, da nossa realidade cultural e que a gente tem que levar em conta. Por que eu estou falando isso? Porque você provavelmente, quando se formar, se você já se formou em psicólogo, enfim, você vai encontrar muitas pessoas que fundamentam a sua vida em informações que vêm da internet, ou pessoas que vivem de fato uma second life, né? Namorando virtualmente, se relacionando, tem gente que transa virtualmente. Então você tem que estar sempre antenado a esses assuntos e não pode deixar isso morrer. Legal? Nesse sentido aí, existe uma tendência que nos envolve, né, que faça com que nosso cotidiano, todo dia, esteja tão virtual que a gente meio que perde a nossa identidade, a gente meio que esquece os nossos contextos históricos e a gente rompe quase que muitos vínculos, né? É engraçado como a tecnologia ela aproxima, né, trazendo seus amigos lá do passado, né? Só que de uma maneira muito superficial, porque você acaba que não tem contato diariamente com essas pessoas, você perde o que ela te traz, ela te toma por outro lado, né? E aí a perda de identidade ela é muito forte. A tecnologia da informação hoje, pessoal, ela tem um papel inovador e fundamental, que é nos aproximar uns dos outros. Inclusive agora, nesse exato momento, a gente está tendo essa aula, entrando nessa reflexão profunda e conversando, né? Eu e você aí. A gente nem se conhece, eu não sei que dia é hoje, eu sei que dia é hoje, mas para você, eu não sei que dia que você está assistindo, né? Não sei qual é o horário. E a tecnologia, ela fez isso, ela teve esse papel muito importante na nossa aproximação, né? E isso acontece com diversas culturas, sociedades, enfim. Ela apresenta hoje novas metodologias, né, de comunicação, de relacionamento.
Esse movimento, meus amigos, ele resulta em novas possibilidades assim, de aproximação, né? A gente consegue cada vez mais aprender, a gente consegue cada vez mais se comunicar, né? E aí aí hoje a gente tem já a linguagem da internet, você tem aí as novas formas de montar e fazer negócio, você tem maneiras de arrumar emprego, de trabalhar, de estudar, né? O que importa nesse ponto, Harley? O que se importa? Pessoal, as nossas vidas hoje elas estão sendo muito influenciadas pelo que a gente absorve pela internet, pelo mundo virtualizado, né? A nossa cultura hoje ela está meio que sedimentada, porque a gente já consegue ter acesso à cultura inglesa, à cultura dos czares, das russas, né? Dos germânicos. E hoje a nossa cultura ela é totalmente miscigenizada, né? Miscigenada. E assim, independente do conceito que a gente adote, o fato é que o homem hoje ele é um ser cultural que tem uma forma de comunicação única, que é a virtual. Né? E ele continua inovando e desenvolvendo cada vez mais métodos e novas ideias para a tecnologia, né? Conseguir aí entrar na vida de cada pessoa. Diante disso, todas as mensagens hoje elas estão incluídas nesse meio, né? Mesmo que de maneira, se não 100%, ela tem muita força hoje, é muito abrangente, diversificado, maleável e capaz de absorver tudo, texto, foto, vídeo, fala. Bem, os velhos hábitos morais, a gente também tem que deixar, já que a gente está falando de cultura, né? Os velhos hábitos morais, religiosos e os hábitos autoritários, né, além dos ideológicos e políticos, eles estão se enfraquecendo. Por que eles estão se enfraquecendo? Por causa desse modelo de comunicação. A gente está se você for ver, a cultura aqui na minha percepção pessoal, tá? É a mais fechada, ou uma das mais fechadas, tirando os coreanos, são os árabes. Né? O pessoal tem hábitos morais muito fortes, hábitos religiosos muito presentes, né? Tem uma ideologia deles lá de administração pública muito presente. Só que eu vi, tá com uma coisa de uma semana, a primeira muçulmana a sair na Playboy. Fui lá, eu acesso muito o site da MSN para ver as notícias e vi lá a foto da muçulmana, eu fui ver para vê-la nua, obviamente, mas mais do que isso, inclusive, eu fui porque eu achei interessante, né? O quanto a nossa cultura ocidental está influenciando esse pessoal. Isso é bom ou ruim? Não sei, tá? Eu não sei te dizer se isso é bom ou ruim, mas eu sei que do mesmo jeito que a gente os influencia, eles nos influenciam, né? E a nossa cultura está cada vez mais miscigenada, né? Por meio desse modelo, pessoal, é possível a gente se comunicar de maneira muito eficiente, interagir, né? Entrar diretamente aí na vida das outras pessoas como telespectadores, né? Que promovem aí uma transformação radical na vida humana. Todo esse negócio está sendo muito radical e muito rápido. Eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, você vai saber agora. Nos últimos 30 anos a gente evoluiu mais do que... Né? Evoluiu não, pera lá. A tecnologia se desenvolveu mais do que nos outros mil e tantos, nos outros 1990 anos, 1970 anos. Nos últimos, né? Enfim, a gente desenvolveu muito. Se desenvolveu não, vamos lá. A gente não se desenvolveu. Isso é uma questão de ponto de vista. A tecnologia se desenvolveu. Pô, Harley, mas por que você está falando que a gente não se desenvolveu já que a tecnologia cresceu? A tecnologia cresceu. Mas o meu prisma de desenvolvimento humano é menos violência, menos guerras, mais tolerância, né? Enfim, a gente não está... E isso, infelizmente, né, não está acontecendo. Tá? Ou não está acontecendo na velocidade que aconteceria. Bem, a gente está discutindo, a gente está conversando todo um processo aí de quebra de paradigmas, né, no ambiente cotidiano das pessoas. Mas o que a gente percebe na prática é que as coisas na vida real elas mudaram, né, mas estão mudando de meio que assim. As pessoas elas ainda têm aquele quesinho de preconceito, ou seja, a moral, né, ainda está muito presente na vida das pessoas. Bem, pessoal, eu acho que a gente está que esse caminho aí que vem surgindo, a gente pode pensar em cada vez mais humanização,
ética, né, em princípio, porque a gente está absorvendo essas coisas, né? A gente está conhecendo essas coisas nos outros lugares, mas por outro lado a gente também está vendo muita guerra, a gente está vendo muita destruição, né? E a gente tem que viver, aprender aí a viver com a natureza e respeitar todos os ambientes, tanto os físicos, os reais, quanto os virtuais. E aí cabe a mim, a você, cada vez mais fomentar essas coisas. Espero que você tenha gostado da nossa aula hoje, Homem, Indivíduo e Sociedade, uma aula bem legal, espero que você tenha sido produtivo.